Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Jean Lucas é convocado para a seleção brasileira. E olha que na lista tinha que ter mais um jogador do Bahia. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na tarde desta quarta-feira, vamos repercutir a convocação de Jean Lucas para a seleção brasileira, e na lista deveria ter vindo mais um jogador do Bahia, que eu vou falar quem é. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, e é o aplicativo que tem na sua disposição estatística de tudo que é campeonato de futebol do mundo, outros esportes também, além de tempo real de resultados, classificação, transferência de jogadores, notícias, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário, fazer o download e mandar ver. E você não vai se arrepender com o Flash Score aí no seu celular. Estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde de quarta-feira, depois da CBF anunciar via as redes sociais a convocação de Jean Lucas, volante /meia do Bahia, que foi convocado pela seleção brasileira, pelo Carlo Ancelotti, para os amistosos, ó, tem caráter de amistoso porque o Brasil já está classificado, mas são jogos oficiais, os jogos contra o Chile, no dia 4 no Maracanã, e o jogo contra a Bolívia, no dia 9, lá em El Alto, 4.100 metros de altitude. O Jean Lucas foi convocado porque o Joelinton, meia do Newcastle, acabou se machucando na segunda-feira, horas depois da convocação. Ele entrou em campo, uma hora, um pouquinho mais depois da convocação, ele entrou em campo na derrota do Newcastle para o Liverpool por 3-2 e saiu machucado, uma lesão muscular grave, e com isso o Jean Lucas acabou sendo cortado da convocação. E aí, a gente projetando até que jogador o Ancelotti poderia trazer, considerando também, lógico, a pré-lista, no de 0-10 de segunda-feira, que a gente analisou a convocação da seleção, eu, o Otávio Neto e o Wallace Borges falávamos sobre o Jean Lucas ser um forte concorrente para essa vaga no lugar do Joelinton. E acabou acontecendo. O Jean Lucas foi convocado na tarde desta quarta-feira. O Bahia publicou esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui rolando, do anúncio, né, do Jean Lucas. O Jean Lucas estava fazendo tratamento e todo mundo do Bahia foi lá fazer festa e tudo, como tem que ser uma convocação de um jogador para a seleção brasileira. Como eu vejo essa convocação? Muito merecida para mim, cara. O Jean Lucas tem jogado muito bem nessa temporada, 41 jogos, 6 gols, 1 assistência, um jogador com ótimas avaliações. Para mim, brigou, estava na briga para a seleção do primeiro turno. Se a gente fizesse uma seleção do primeiro turno, o Jean Lucas estaria brigando por vaga nela. Um jogador que na mão do Rogério ficou ainda mais concentrado, ainda mais produtivo. É um jogador que volta fechando o lado esquerdo muito bem, mas que sai para jogar. Muitos gols do Bahia têm a participação ou na assistência. Na assistência não, que ele só tem uma na temporada, mas antes da assistência, naquele passe de sequência da jogada, muitas têm participação do Jean Lucas. É um cara que marca, sai para jogar, tabela bem, se oferece bem com uma tabela, faz infiltração, faz o famoso arrasto e ainda aparece na área para fazer gols, fez gols salvadores. O gol que botou o Bahia na Libertadores foi do Jean Lucas. Então, acho muito boa a convocação do Jean Lucas, 27 anos, um jogador que vive a sua maturidade no comando do Rogério Ceni. Eu fui lá no blog do Cássio Zirpoli, que é um craque, né? Um grande jornalista, faz um trabalho especialmente sobre futebol nordestino, mas não só isso, muito bom. E eu fui no blog dele, que eu estou deixando o link aqui na descrição, e aí ele fez ele sempre faz esse recorte, essa análise muito do futebol nordestino. E aí ele diz: Jean Lucas é convocado para a seleção e quebra um jejum de 8 anos no Nordeste. O Nordeste não cedia, um clube nordestino não cedia um jogador para a seleção principal havia 8 anos. O último tinha sido o Diego Souza, quando jogava pelo Sport.
Então aqui o Cássio fez essa lista, né? No século você tem 6 jogadores que foram convocados para a seleção principal atuando por um clube nordestino: o Leomar em 2001, Dudu Cearense em 2003, o Nadson, ex-Vitória, atacante também, em 2003, o Douglas Santos, lateral esquerdo, que foi convocado pela primeira vez jogando pelo Náutico e está nessa convocação de agora, o Diego Souza em 2017, jogando pelo Sport, e agora o Jean Lucas. O Bahia não cedia um jogador para a seleção brasileira desde 1991. A última vez que um jogador do Bahia foi convocado para a seleção principal foi em 91, e no caso era o meia Luiz Henrique, aquele meia que depois foi jogar no Mônaco, depois jogou no Fluminense, e o Luiz Henrique jogando muito, era um meia que entrava driblando na área, era um meia que pensava o jogo de trás, foi convocado para a seleção, se eu não me engano, pelo Falcão em 91, e tem até bons números o Luiz Henrique, 10 jogos e 4 gols marcados pela seleção. E aí depois disso o Bahia nunca mais cedeu ninguém para a seleção brasileira, principal, lógico, e agora cedeu o Jean Lucas. E é algo que vai acontecer muito, tá? Acho que a gente vai cada vez mais ver o Bahia nesse projeto do Grupo City, do Abu Dhabi Group, que comanda o Bahia, e uma SAF muito bem administrada, e uma SAF sem pressa, sem correria para fazer o time dar saltos talvez que não esteja preparado, e acho que a gente vai começar a se acostumar muito a ver jogadores do Bahia convocados para a seleção principal, até porque o Grupo City trabalha muito a base e o Bahia está fazendo grandes investimentos na base. Então você vai ver ou o Bahia revelar muito jogador que está desde criança no Bahia, ou a gente vai ver o Bahia captar na base, captar jogadores jovens para a sua base e desenvolver esses jogadores, e esses jogadores vão chegar à seleção brasileira. Tanto é que nesta própria convocação, na minha visão, tinha que ter um segundo jogador do Bahia na lista. E aí eu estou me referindo ao Luciano Juba, que nos vídeos que eu falei da seleção aqui, nos últimos 2 vídeos aí, dos últimos 4 vídeos, tem 2 vídeos de seleção brasileira. Nesses 2 vídeos eu defendi a convocação do Luciano Juba, e junto com o corte do Joelinton, também foi anunciado o corte do Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo hoje, que tinha sido convocado pelo Ancelotti. No próprio dia que ele foi convocado, na segunda-feira, ele jogou pelo Flamengo, sentiu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e com isso foi cortado também. E aí eu acho que era correto, era justo, era merecido o Ancelotti chamar o Luciano Juba. O Ancelotti foi à Fonte Nova no domingo para ver Bahia 2, Santos 0, viu o Luciano Juba jogar, imagino que tenha gostado. Luciano Juba fez gol, foi para mim o melhor lateral esquerdo do primeiro turno do Brasileiro. Acho que merecia uma convocação. E aí o Ancelotti cortou o Alexandro e até esse momento, estou gravando esse vídeo 2 da tarde, não convocou ninguém para o lugar. Acho que fica muito claro que o Ancelotti chamou 3 laterais esquerdos pensando em dar a titularidade para o Alexandro contra o Chile no Maracanã, e depois, para o jogo da altitude lá em El Alto, ele levar só Douglas Santos e Caio Henrique. Acho que isso estava na cabeça do Ancelotti. Ninguém me falou isso, é a minha leitura. E agora, com o corte do Alexandro e não chamar ninguém, acho que isso fica muito caracterizado. Mas, para mim, o Luciano Juba merecia estar. Você poderia, já que o Ancelotti quer abrir o leque, e na lateral esquerda ele abriu o leque com 2 jogadores novos, novos que eu digo de trabalho com ele, chamou o Douglas Santos do Zenit e chamou o Caio Henrique. Eu acho que ele poderia continuar, já que cortou o Alexandro, e já que está muito claro que a lateral esquerda é uma posição que ninguém tem dono, eu acho que poderia e deveria ter chamado o Luciano Juba. Acho que seria justo, seria merecido. O Luciano Juba jogando muito bem, totalmente adaptado à lateral esquerda, é uma das peças ofensivas importantes do Bahia. A quantidade de jogo que começa a partir do apoio, a partir da projeção do Luciano Juba é gigantesco no Bahia. E até por ter o Jean Lucas ali, eu chamaria também o Luciano Juba no corte do Alexandro. O Ancelotti não quis, o Ancelotti entendeu diferente, mas
É isso. Eu acho que o Luciano Juba merecia. Tá aí, Jean Lucas convocado, merecido, e a gente se prepare porque jogadores do Bahia pintando na convocação da seleção brasileira vai ser algo cada vez mais comum. A gente vai ver, a gente vai se acostumar a ver o Bahia dentro desse projeto, um trabalho para mim excelente do Rogério Ceni. Ah, não, mas ele cometeu... Sim, não é perfeito, mas é um trabalho excelente, inclusive também para desenvolver jogadores. A quantidade de jogadores que estão se desenvolvendo na mão do Rogério Ceni é uma quantidade grande. O Luciano Juba, outro patamar de jogador. O Eric Pulga, que já tinha ido bem na Série B no ano passado, outro patamar de jogador. O próprio Jean Lucas se desenvolvendo bastante na mão do Rogério Ceni. O Ademir evoluindo na mão do Rogério Ceni, né? Era um jogador de uma tomada de decisão meio ansiosa e tudo, melhorando. Então, a gente vai se acostumar a ver muitos jogadores do Bahia sendo seguidamente convocados e depois de 34 anos, o Jean Lucas abrindo essa porteira, Jean Lucas convocado para a seleção. O que você acha? O que você pensa? Muita gente dizendo, tem jogador na Europa que merecia talvez mais e tudo. Gente, lógico, mas o próprio Ancelotti falou que ele quer abrir o leque. Então ele não levou o Ederson da Atalanta porque ele quer abrir o leque, ele quer conhecer novos jogadores. Então conhecer o Jean Lucas faz todo sentido, embora talvez outros jogadores na Europa talvez pareçam estar num momento de carreira talvez mais consolidado que o Jean Lucas. Mas, seleção nesse momento, o Ancelotti quer conhecer jogadores, quer abrir o leque. E o Jean Lucas mandou muito bem. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só fazer o download e ser feliz. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.